Uma das maiores tragédias da aviação brasileira. Aviões da aeronáutica fazem neste momento uma operação de busca e resgate no norte de Mato Grosso. As últimas informações sobre o desastre. Tentando também saber exatamente onde está o avião. Ainda não encontraram sobreviventes. Um cenário de horror. Há mais de 10 anos, um acidente envolvendo duas aeronaves entrou para a história como um dos capítulos mais tristes da aviação civil brasileira. Este acidente desperta até hoje muitas controvérsias e discussões, causou crises e culminou até mesmo na demissão de ministros. Conheça agora a história do voo Gol 1907. No dia 29 de setembro de 2006, o voo Gol 1907 partiu do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O avião em questão era um Boeing 737, um modelo que apresenta um bom desempenho, um dos aviões mais vendidos da história, um dos modelos mais utilizados pelas companhias aéreas, além de já ter transportado o equivalente à população mundial, cerca de 7 bilhões de pessoas. Curiosamente, o 737 envolvido no acidente havia sido adquirido pela Gol 3 semanas antes do desastre. Os pilotos eram experientes, o comandante tinha mais de 15 mil horas de voo, sendo 13 mil delas em um modelo 737. Haviam 148 passageiros e 6 tripulantes a bordo. Entre os passageiros, a maioria era brasileiros, argentinos e americanos, mas também haviam venezuelanos, portugueses, colombianos e outras nacionalidades. Cerca de meia hora antes da decolagem, um Embraer Legacy 600 recém-fabricado decolou do aeroporto de São José dos Campos com destino ao Aeroporto Internacional de Miami. Aquele era o primeiro voo daquele avião e também a primeira vez que os pilotos pilotavam aquele modelo. Eles não tinham experiência com o Legacy 600, mas estavam habilitados legalmente para pilotá-lo. A bordo estavam 7 pessoas, sendo 5 passageiros e 2 tripulantes. Infelizmente, nem o Legacy, nem o Boeing 737 chegariam em seus respectivos destinos. Às 4 horas e 56 minutos da tarde, o Boeing e o Legacy colidiram a altura de mais de 11 mil metros. A ponta da asa esquerda do Legacy cortou cerca de metade da asa do 737. Isso fez com que o avião perdesse totalmente a sua sustentação. A aeronave caiu rapidamente, se despedaçando no ar. Os pilotos, desesperados, tentaram em vão impedir o desastre, mas não havia nada que eles pudessem fazer. Então os pedaços da aeronave caíram em uma área de densa floresta. Os destroços ficaram espalhados por um raio de mais de 1 quilômetro e todos os 154 passageiros morreram. Mesmo com grandes danos, o Legacy conseguiu pousar com segurança na base aérea do Cachimbo, cerca de 160 quilômetros do ponto da colisão. A tripulação do Legacy foi detida. Em depoimento inicial, afirmaram que haviam perdido contato com o controle de tráfego aéreo e que o sistema anticolisão do avião não detectou a aproximação do Boeing 737. Aquele era um caso especial. 2 aviões, modernos e tecnológicos, falharam miseravelmente e custaram a vida de 154 pessoas. Imediatamente, a Força Aérea Brasileira acionou 5 aeronaves e 3 helicópteros para a região. As Forças Armadas iniciaram um extenso trabalho de buscas que mobilizou mais de 200 funcionários e 20 indígenas. No dia 30 de setembro, os destroços do avião foram encontrados na Serra do Cachimbo, local de densa vegetação que fica entre a selva amazônica e o Cerrado. Neste dia foi confirmado que não haviam sobreviventes. Uma comoção nacional teve início.
o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou 3 dias de luto nacional. Em países como Estados Unidos e Chile houve uma grande repercussão. O acidente causou uma grave crise no sistema de aviação civil. Voos foram atrasados e cancelados. Os controladores de tráfego entraram em greve e os aeroportos entraram no caos. As investigações apontaram que o Legacy perdeu comunicação com o controlador de tráfego aéreo e, por isso, não puderam ser avisados da possibilidade de estarem com a rota cruzada com outro avião. Um fato que levanta muitas controvérsias e que foi fundamental para as investigações é o modo como o avião foi conduzido. Descobriu-se mais tarde que os pilotos apenas obedeceram às ordens do controlador de tráfego aéreo. Sendo assim, o controlador era o grande responsável pela tragédia, já que não percebeu que 2 aviões estavam com rotas cruzadas. Após a ditadura militar do Brasil, o governo civil reassumiu vários setores, mas o espaço aéreo do país continuou sendo responsabilidade da Força Aérea. É administrado por generais e chefiados pelo Ministério da Defesa Civil. A maior parte dos controladores são militares. As investigações focaram em possíveis erros dos militares, e isso gerou conflitos. Em sua defesa, os oficiais se queixavam de péssimas condições de trabalho, sobrecarga, péssimos salários e forçados a trabalhar com equipamentos obsoletos. Descobriu-se ainda que muitos controladores não tinham domínio do inglês, que é a língua utilizada na aviação internacional. Isso dificultou a comunicação e teve papel importante no desenrolar dos fatos. Os pilotos do Legacy também foram acusados de serem responsáveis pela tragédia. Segundo as investigações, eles desligaram sem saber o sistema anti-colisão. Se não fosse este fato, poderiam ter desviado do voo 1907. Em sua defesa, os pilotos argumentam que o sistema do avião não notificou o desligamento do sistema. 2 relatórios foram concebidos pelas autoridades brasileiras e americanas que também estavam envolvidos nas investigações. Os investigadores brasileiros acusam os pilotos do Legacy de terem sido os responsáveis por não terem percebido que o sistema anti-colisão do avião havia sido desligado. Especialistas americanos acusam os controladores brasileiros de terem colocado o Legacy e o Gol 1907 em rota cruzada, portanto, estes seriam os grandes responsáveis. Em 2010, um tribunal militar condenou um controlador de tráfego aéreo a 14 meses de prisão por não ter agido quando viu que o sistema anti-colisão do Legacy tinha sido desligado. Em 2011, um juiz condenou outro controlador de tráfego aéreo por até 3 anos e 4 meses, mas determinou que ele era elegível para fazer serviços comunitários. Ainda em 2011, os pilotos do Legacy foram condenados a 4 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto por seu papel na colisão, mas o juiz deu a possibilidade das sentenças serem revertidas em serviços comunitários para serem servidas nos Estados Unidos. O fato é que mais de 10 anos da tragédia se passaram e até hoje ninguém foi preso. O Legacy foi comprado por uma empresa norte-americana e continua em operação. O voo Gol 1907 entrou para a história como um dos capítulos mais tristes da aviação civil brasileira. Matou 154 pessoas. As famílias até hoje aguardam a justiça brasileira condenar os culpados. O voo Gol 1907 é uma marca que o Brasil jamais vai esquecer.